Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do jogo aberto, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão pra cima do Vasco. E sim, é líder do Brasileirão novamente, voltou pro lugar de onde nunca deveria ter saído. Então tem um corte bem legal aí da Renata Fã e toda a equipe se rendendo ao Verdão. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Agora eu quero falar do líder do campeonato. O Flamengo vacilou, perdeu para o Cruzeiro e o Palmeiras, que não é bobo nem nada, ganhou do Vasco lá no Mané Garrincha. Primeiro gol do Vitor Roque com a camisa palmeirense e agora está no topo da tabela outra vez. Coincidências do futebol. No Campeonato Brasileiro do ano passado, uma falha individual de Ryan fez com que a bola sobrasse para Flaco Lopes, que marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em Brasília. Ontem, novamente na capital do país, uma falha individual de Hugo Moura na área fez com que a bola sobrasse para Estevão, que apenas rolou para Vitor Roque completar o gol de mais uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o primeiro do atacante pelo Verdão, em 13 jogos. A expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele, isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. O Vasco vendeu o mando e a sua torcida foi menor que a do Palmeiras aqui em Brasília. Uma torcida que certamente ficou muito surpresa quando descobriu que nem Verratti, nem Felipe Coutinho começariam a partida, preservados para evitar lesões. Uma decisão, segundo os jogadores e a comissão técnica, tomada em comum acordo. Mesmo sem os jogadores de mais nome do grupo, a equipe fez um primeiro tempo de equilíbrio contra o Verdão. Teve chances com o Lucas Freitas, Lloyd de joelho e a maior delas já nos acréscimos, quando o Everton saiu mal do gol. João Vitor tocou por cobertura e Giai afastou quase em cima da risca. Giai foi muito brabo nesse lance aí. Boa, mano. Richard Rios, Fux de cabeça e Gustavo Gomes sem direção finalizaram o que de mais produtivo o time de Abel criou. Quando a bola tinha o destino certo, Léo Jardim fez uma defesaça no chute de Emiliano Martinez. Aí veio a falha de Hugo Moura, o gol de Vitor Roque e o jogo mudou de cara. O Vasco se abriu, mas não foi efetivo a ponto de quebrar uma sequência negativa que chegou a 6 jogos sem vitória. E por pouco não levou mais um. Flaco Lopes recebeu de Paulinho, mas tirou demais do goleiro e lamentou. Com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Está invicto a 18 partidas como visitante. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima. É, gente, tá aí. Tô aqui só me arrumando, me preparando, porque o debate promete ser tenso no jogo aberto. Cadeirão no jogo aberto. Paredão Dracena, hein? O cara tá impossível. Cruzeiro e Palmeiras foram demais nessa rodada. O Santos é melhor esquecer, né? Tá difícil, hein? Você pra colocar uma cadeirinha também, ué. É complicado. Senta no cadeirão e na cadeirinha. Cicinho aí dos empates tá invicto, meu. Não, senta no cadeirão e na cadeirinha, irmão. Rapaz. Então, mas esse não é o Palmeiras do Abel, o Palmeiras de sempre que eu digo da era Abel. O Palmeiras que, quando joga bem, esquece, vai ganhar o jogo e já era. O Palmeiras, quando joga mais ou menos, ou um pouquinho abaixo, ele consegue arrumar um empatezinho num jogo mais duro, ou quando é um jogo com um adversário mais inferior. Eu acho que para ser isso, o Palmeiras ele acaba vencendo. Ele acaba... Palmeiras. Porque o Palmeiras, embora tenha jogado até bem contra o Bahia e perdeu, o Palmeiras não tem feito partidas exuberantes, mas ele tem conseguido. Tanto é que tá aí, é líder do seu grupo na Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro. 18 jogos invicto como visitante. Isso é incrível. Isso é um dado espetacular desse Palmeiras. Impressionante. Impressionante. Então, é um Palmeiras que ele é muito eficiente.
A gente sempre falou do Palmeiras do Abel como um time eficiente, um time de extrema eficácia. O Palmeiras do Abel... Ainda mais quando do outro lado um adversário te entrega um gol. O Palmeiras... Então, você obriga o adversário, você acaba obrigando o adversário. Quando você pega o Palmeiras, você obriga o adversário. Pode isso acontecer com o Flamengo também, mas a gente está falando aqui do Palmeiras nesse momento. Você obriga o adversário a praticamente erro zero. Ia fazer um jogo perfeito como o Bahia fez na semana passada. Exatamente, porque se você tiver um erro, uma titubeada, o Palmeiras não... Você vai pagar caro por isso. Eu acho o Palmeiras não vai deixar barato. O Palmeiras do Abel pronto é esse time que você falou que não permite nenhum erro do adversário. Esse Palmeiras... Acho assim, o time do Abel, desde quando ele chega, ele transita entre um time competitivo e chato de ser enfrentado Sempre. E um time extremamente forte. Ele nunca é ruim. Exatamente. Fraco ele nunca é. Sim. Nunca é fraco. Até quando o futebol é mediano, ele é muito competitivo. Abel falou na coletiva sobre o Veiga, foi perguntado sobre o Veiga, né? E o que ele falou sobre o Veiga, encheu a bola do Veiga, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Falou que quando chegou no Palmeiras, tinha gente queimando camisa do Veiga, por aí ninguém queria saber do Veiga e tudo que o Veiga fez, os números do Veiga, o quanto ele foi importante, convocação até para a seleção brasileira e tudo, e o quanto ele ainda pode render nesse time do Palmeiras. Se chamou de liderança invisível. Liderança invisível. A gente está falando aqui de um Palmeiras que ainda está se ajustando, mas já é líder do campeonato, que tem coisas ainda para evoluir, mas quando o Abel fala isso, ele puxa talvez pela principal virtude dele, até no comando dessa equipe, e por isso os resultados estão aí, mesmo com um time que não parece pronto ainda, que é como a ele questão da gestão. Então, eu lembro de uma vez que o Veiga estava claramente num mau momento e ele, Abel, disse que a responsabilidade era dele. Sim, foi. Ele continuava escalando. Eu lembro desgastando o jogador. Estou para dar uma folga para ele há um tempão e não consigo e coloco para jogar e ele é muito voluntarioso e joga. Não o faz tão bem porque devia estar passando por algum momento, alguma questão médica ou física. Então, se o relacionamento dele com o Veiga, a opinião que ele tem sobre o Veiga como jogador é bem antiga, né? E assim, ele tem o Veiga numa alta conta. Eu acho que precisa ser assim, porque o Veiga é um jogador... não é comum. Não existem muitos Veigas no Brasil, no elenco do Palmeiras e em outros elencos. E a gestão do Abel é uma das características mais importantes que ele traz para o trabalho, uma das habilidades mais evidentes que ele tem e um dos motivos pelos quais essa, sob o comando dele, é a era de maior glórias de um time absolutamente glorioso na sua história, que é o Palmeiras. Mas 2024 2024 foi um ano decepcionante. E eu acho que esse ano tem que ser, pelo menos nos objetivos traçados, um ano em que o Palmeiras retorna aquilo que é a ideia de um Palmeiras vencedor, que conquista. São coisas importantes no calendário, não só o campeonato estadual. Quando ele diz no estadual, todo mundo no Palmeiras sabe o que eu penso sobre o campeonato estadual, e ele ganhou 3 em sequência, isso fica cada vez mais claro. Não é que ele despreze o campeonato estadual. Se der para ganhar, ele quer ganhar. Mas ele não faz a menor questão de ganhar o campeonato estadual. Ele quer ganhar outras coisas, porque ele sabe muito bem o que é importante. 2024 comprova isso. O Palmeiras ganhou o estadual e nada mais. E pessoas pediram a demissão dele. Entraram em conflito com a diretoria, com razão, sem razão, naquele momento específico, mas um ambiente de uma certa ebulição que não é comum, ou pelo menos não foi a norma do Palmeiras em todos esses últimos anos. O fato do Palmeiras não estar jogando próximo do que é a sua capacidade, e eu acho que a cobrança vai ser maior esse ano, porque é o melhor elenco que o Abel tem. Sem dúvida. O elenco de 25 do Palmeiras é o melhor, é o de nível técnico mais alto. E mais caro também. É o que tem jogadores com maior capacidade decisiva, e então cai sobre os ombros de um treinador que já comprovou a sua capacidade, não a obrigação, mas a tarefa de construir um time de futebol que ganhe, que seja compatível com a qualidade desse grupo. O Palmeiras do Abel sempre disse isso. Ao longo dos anos de conquista, sempre foi uma equipe de funções e não de figuras. Hoje ela pode ser uma equipe de figuras. Olha os jogadores que tem no ataque, aqueles que num jogo ou outro podem ficar no banco, porque a fila, especialmente do meio de campo para frente, enquanto o Estevão estiver aí, infelizmente está chegando a hora dele não estar mais, é uma fila acirrada e que é difícil andar,
porque tem gente muito boa, mas o Palmeiras não joga aquilo que pode, acho que nem perto ainda, e lidera o campeonato, ou está próximo da liderança. Então, isso é um problema para os demais, porque a tendência é um técnico com essa capacidade e um elenco que oferece o nível que o elenco do Palmeiras oferece hoje, as coisas funcionarem. Com relação ao Veiga, a opinião do Abel sobre o Veiga só pode ser essa. E o Veiga ainda tem muita coisa a oferecer. Sim. Ele faz parte de um núcleo que está começando a se desfazer, né? Mas ele é um jogador de capacidade indiscutível. Tecnicamente falando, é um dos melhores que o elenco do Palmeiras tem. Você que é um atacante de primeira linha, Breiler, hoje saiu o gol do Vitor Roque, né? E o Abel falou sobre isso na coletiva também, né? Carinho, paciência, vamos com tranquilidade, o pessoal é muito afobado, né? Carinho, paciência, vamos com tranquilidade, o pessoal é muito afobado, né? É aquele gol para tirar o peso, a partir de agora, a expectativa sobre o Vitor Roque, porque já tinha gente, 12 jogos, aí contratou esse cara, gastou uma grana, tá vendo? Não é tudo isso, já começa o pessoal já a querer descartar, né? Muda agora a chavinha pro Vitor Roque? Você que é um cara de muitos gols. Não teve muitas secas, né, Breiler? É verdade. Não, tive várias. Muito piores. Sai o gol, tira o peso, né? Tira o peso, sem dúvida. E o Vitor Roque saiu até emocionado, natural, né? Foram 12 jogos em que ele não conseguiu marcar, mas em que ele foi útil para o time. Então, do lado do Abel, é saber valorizar isso também. E acredito que o Abel, nesse ponto, é muito consciente da capacidade do Vitor Roque. E é normal, né? O André falando sobre equipes que estão na parte de cima da tabela, são equipes que, comparadas a outras, têm problemas muito menores. E problemas que a gente enxerga em Palmeiras e Flamengo hoje. Efetividade. Quando cria oportunidade, como o Palmeiras criou contra o Bahia, por exemplo, se tivesse sido um pouco mais contundente, possivelmente teria saído com a vitória contra o Bahia. Sim. No detalhe, num contra-ataque, diante de um bom adversário, perdeu em casa, mas isso não invalida o que o time faz de bom. Então, e até mesmo o que os atacantes fazem de bom. O Flaco Lopes hoje entrou no jogo e perdeu um gol, que ele arranca bem, sai cara a cara com o Léo Jardim, tira demais de canhota. Mas ali é uma jogada em que ele tem méritos também, em que ele arranca, em que ele consegue ter mais velocidade que o zagueiro, chegar primeiro e bem para finalizar. Então é normal centroavantes e atacantes perderem gols, porque na ideia do torcedor e na ideia de muita gente, né, que acredita que é só encaixar ali uma peça e tudo vai funcionar, o Vitor Roque chegou com uma contratação mais cara da história e o Palmeiras não perderia mais gols. E não é assim que funciona. O Paulinho, por exemplo, o Paulinho ainda não está na rotação física ideal, mas quando entrar, vai ser um jogador ainda melhor e que vai oferecer o que oferecia no Atlético. Então é ter calma com as coisas e naturalmente vejo como algo normal, seca, centroavante perder gol faz parte do ofício. É isso. Eu escutei uma boa, viu, Mari? Djaima Santos. Apelido do Gia que ele Não, você não escutou uma boa, não. Você escutou uma. Eu achei, eu achei bonitinho. É que é tão ruim que é bom. Mas, Jô, não foi um jogo brilhante do Palmeiras. Não. E por outro lado, e aí essa crítica a gente não pode deixar passar, jogando sem o Verratti, que tinha 2 cartões amarelos, e sem o Coutinho, o Vasco também não fez um jogo horroroso. Interessante, esse é um bom detalhe que você colocou aí. Foi um nível de jogo ruim. Não fez sobretudo no primeiro tempo, né, Mari? Incomodou muito pelo lado esquerdo, né? As melhores chances do Vasco saíram por esse lado, o Ryan de centroavante. Concordo com você. Mas aí no segundo tempo, até com as mudanças que o Abel faz, né? Bota o Paulinho no jogo, na sequência já sai o gol do Vitor Roque. O Palmeiras sempre faz um jogo inteligente, mesmo quando não joga tão bem, né? Por isso que expectativas começam a ser criadas, né? Esse começo de Campeonato Brasileiro, o rendimento do Palmeiras fora de casa, que é absurdo, com essa vitória em cima do Vasco, no Mané Garrincha, o Palmeiras chega a 19 jogos invicto fora de casa, sendo que desses 19 jogos foram só 3 empates, o resto é vitória mesmo. E no Campeonato Brasileiro está 100%. Chega a 100%, é o único time brasileiro que está 100% na Libertadores. A gente está a 40 dias, né, do Mundial. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro.
Então são números importantes. O torcedor vai ficando muito animado e cheio de expectativas para 2025. E você percebe que para aguentar esse calendário, que especialmente 2025 vai ser ainda pior com a disputa no Mundial para o Palmeiras, né, para quem está no Mundial, você percebe que, eu lembro sempre de uma coisa que você fala, né, de como o Jorge Jesus poupava seus jogadores, né, em 2019, no Flamengo. Você vê que o Abel tem a sua ideia de jogo e ele vai poupando as suas peças bem discretamente ali, né, dá minutos para tenta rodar mais o elenco e se mantém um padrão. A gente ainda não viu aquele jogo, aquela goleada, aquele jogo vistoso do Palmeiras, mas é um time que sempre compete. E aí o gol, quando a gente fala de uma boa atuação do Vasco, mesmo sem o Coutinho e Verratti, sobretudo no primeiro tempo, é isso, o gol saiu de um erro bizarro de saída de bola do Hugo Moura, que tentou driblar, o Richard Rios estava ali e falou, não, aqui não, querido, aqui eu vou roubar e a gente vai resolver o jogo aqui. Então, um erro fatal. Se você pode perceber, no segundo tempo o Palmeiras marca muito mais de pressão, muito mais, né? E chega esse gol, né, o Vitor Roque fazendo seu primeiro gol depois de 2 gols impedidos e 2 pênaltis sofridos. Foi o primeiro valendo, né? O primeiro valendo. Depois de 14 jogos, eu acho, que ele tem pelo Palmeiras. Então, estava pesando, a gente falava da importância dele, tática para o jogo, mas é óbvio que ele precisava de um gol, né? Afinal de contas, o cara é centroavante. Mas é isso, o Palmeiras compete, sempre. É um time que está muito acostumado, então... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aqui, primeiro do Jogo Aberto, e sim, a Renata se rendendo ao líder do campeonato, ao nosso Verdão, ao Tigrinho, que desencantou, graças a Deus. Então, sim, o Palmeiras voltou à liderança, né, da onde nunca deveria ter saído. E o melhor de tudo, cara, é você saber que o Palmeiras vem jogando o melhor futebol do Brasil hoje, tá? É o time mais coeso, tá? Porque, mesmo às vezes não jogando tão bem, é o time que mais compete no Brasil. Ontem, o primeiro tempo foi muito bom. O início do jogo foi muito bom. Faltou efetividade. Teve um lance lá que o Fux cabeceou, que o Rios estava atrás dele, cara. Se ele deixa passar, o Rios fazia o gol ali com certeza de cabeça. Mas, infelizmente, não aconteceu ali, porque estava tudo já escrito que o Vitor Roque ia fazer o gol da vitória, o gol para desencantar, tirar qualquer zica, tirar um pouco, aliviar um pouco a cobrança para cima dele. E o Abel falou muito aí na entrevista. É um cara que é muito competitivo, se doa ao máximo, precisava um pouquinho de paciência. Sim, Vitor Roque, se Deus quiser, agora que desencantou, vai ser o artilheiro do Palmeiras em 2025, se Deus quiser. Eu acredito nisso. E você vê muito potencial nele. Ele foi lá para fora e o pessoal não aproveitou ele tão bem. Então o Abel aqui abraçou o cara, trouxe ele para perto e sim, vai dar muito resultado, vai dar muita alegria essa torcida do Verdão. Cara, e que agora a gente vai virar para a Libertadores, né? Se Deus quiser continuar como o líder geral da Libertadores e líder do Brasileiro. Então sim, o Palmeiras, depois que passou a pré-temporada, virou a chave. Porque o estadual foi só pré-temporada. Foi só a preparação, porque o ano já começou muito corrido devido ao Super Mundial, né? Então, a agenda, o calendário ficou apertado. Todo mundo já sabe disso, já foi se falado muito isso. Mas sim, o Palmeiras virou a chave. Quando entrou de verdade na temporada, vem fazendo uma ótima campanha no Brasileiro. Infelizmente teve esse jogo contra o Bahia, tirou nossa invencibilidade. Uma falta de sorte, sinceramente, que era um jogo para no mínimo ficar empatado, mas o jogo foi equilibrado, né? Infelizmente a gente ficou sem sorte naquele final daquele jogo, mas passou. O Palmeiras já superou e é o líder novamente. Então você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!